Olá, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma lição da nossa revista Betel, lição de número 5, ao qual fala a necessidade da reconexão entre o ser humano e seu Criador. O texto áureo está lá em Jeremias 29:13. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Texto de referência, ao qual você vai estar lendo aí com a sua classe, está em Gênesis 4, 2, 25 e 26. De forma sucinta, vamos estar abordando este assunto, estudando juntos este assunto tão interessante que fala sobre a necessidade do homem se reconectar com Deus. Irmãos, de tempos em tempos, com o passar do tempo, é comum as coisas irem se degradando, é natural. É assim como um carro. Se você tem um carro, seu carro, é natural que você faça nele uma devida manutenção de tempos em tempos, porque senão ele vai te deixar a pé. É assim como a casa. Se você tem a sua casa, é natural que você de vez em quando faça manutenção na sua casa, porque senão ela vai se degradar com o tempo. É assim nos relacionamentos, seja entre um amigo, seja entre amigos, seja entre marido e mulher. É necessário que haja uma renovação desta aliança, desse relacionamento. É necessário que de vez em quando você faça um agrado, é necessário que de vez em quando você se lembre da data de aniversário, é necessário que de vez em quando você dê um presente, é necessário sair juntos para que esse relacionamento venha a ser mantido, venha a ser feita essa manutenção, para que ele não venha a se desgastar. E poderíamos dizer assim que o homem tinha uma conexão com Deus tão grande, um relacionamento com Deus tão profundo, que Deus vinha de tempos em tempos, ou na viração do dia, conforme nós podemos inferir, e conversava com Adão, e perguntava para Adão, quem sabe como um marido quando chega em casa após um dia de trabalho, e perguntava para Adão, Adão, como foi o seu dia? Ou quem sabe como aquela mulher que chega em casa depois de um dia de trabalho, e espera que o marido venha perguntar para ela, e aí, como foi o seu dia hoje? E era mais ou menos assim. Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus que precisa conversar. Deus é um Deus que precisa falar com a sua criação e quer, em contrapartida, ouvir um homem falar com ele. E Adão contava para Deus como tinha sido o dia dele, né? A Eva contava para Deus, conversava com Deus. Que privilégio Adão e Eva tinham naquele jardim. Mas nós também sabemos bem a história, que Adão e Eva não souberam fazer a manutenção daquele relacionamento. E o que aconteceu? Eles deram ouvido à voz da serpente, comeram daquele fruto. Ambos pecaram, não foi apenas Eva que pecou, Adão pecou também, ambos pecaram. E naquele pecado, naquela situação ao qual eles se envolveram, eles foram expulsos do paraíso. E a pergunta que eu faço, e agora? Como reconectar o homem com Deus? E agora, como voltar essa intimidade, esse relacionamento entre Deus e a sua criação, entre o homem e o seu Deus? Como voltar? Como reconectar? Se o jardim estava guardado por querubins e o homem não podia voltar mais, como voltar? Como reconectar? E eu fico imaginando Eva e Adão agora expulsos do paraíso, podemos abordar assim, Eva e Adão expulsos do paraíso, e o homem de repente pensando, e agora, como será? Como é que eu vou falar com Deus de novo? Como é que eu vou comunicar com Deus de novo se eu não estou mais no Éden, se eu não estou mais no paraíso? E nós devemos frisar uma coisa bastante importante, que Deus, ele não ia ao Éden por causa do Éden. Deus não ia ao Éden, ao jardim do Éden, por causa da beleza daquele paraíso. Deus descia ao Éden por causa do homem. Então, onde o homem está e o busca, Deus ali também está. Deus ali também se faz presente. Não é a beleza de um templo que vai fazer Deus se manifestar naquele lugar. Não é a beleza de um lugar que vai fazer Deus se manifestar naquele lugar. É a beleza da adoração, a beleza do clamor, do coração do servo, que vai fazer Deus vir a determinados lugares. É o homem, né? Deus tem interesse no ser humano, Deus tem interesse no homem, não em lugares. Deus não está preso a lugares. Deus quer se manifestar em seu templo, que é o homem, que é o ser humano. E nós vemos que Adão e Eva ali expulsos do paraíso, expulsos do jardim. Eu fico imaginando Eva contando para Caim, vamos estar correndo um pouquinho.
Caim e Abel, contando para eles sobre as benesses de estar no jardim. E eu fico imaginando ela contando para Caim, contando para Abel: olha, Deus vinha e fazia isso, Deus vinha e fazia aquilo. Eu conversava com Deus. E como diz a Escritura, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Caim e Abel foram absorvendo, foram ouvindo. E olha a importância dos pais ensinarem para os filhos a palavra de Deus. A importância que um pai tem sobre a vida de um filho, sobre a vida de uma filha, sobre a vida de filhos, em falar a palavra de Deus. Olha a importância de dentro de um lar estar se falando de Deus. Não é, vamos dizer assim, algo que deva ser exclusividade de um pastor estar falando para os filhos a respeito da palavra. Não é a responsabilidade de um professor ou de uma professora de EBD estar falando da palavra de Deus para uma criança. A responsabilidade de uma família, de um pai, de uma mãe, de estar abordando. E Eva, ela foi falando para Caim e Abel sobre as benesses do Éden, sobre as benesses de um Deus de amor, de um Deus de misericórdia, de um Deus que salvífico. E ali Caim e Abel foram absorvendo aquilo, e eles então sentiram o desejo de ofertar uma oferta para Deus, de buscar este Deus, de buscar essa reconexão com Deus. Nossa, se Deus é tudo isso, eu preciso me reconectar com Ele, eu preciso falar com esse Deus, eu preciso estar perto desse Deus. E Caim e Abel, então, diz a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que buscaram essa reconexão com Deus. A importância de buscarmos a reconexão com Deus todos os dias de nossas vidas. E Caim, conforme nós sabemos, ofertou ali, frutos da terra. Abel ofertou o melhor, as primícias do seu rebanho, o que ele tinha de melhor. E nós podemos representar aí Caim e Abel como dois tipos de crentes que hoje nós temos. O primeiro crente é o crente Caim, que representa o crente religioso, o crente que vai ofertar a sua oferta, simplesmente que Abel está ofertando, ele não quer ficar para trás. Caim é aquele tipo de crente que nós podemos representar assim, como aquele crente cumpridor de obrigações, que dá o seu dízimo, que vai ao culto 3 vezes por semana, que toma a Santa Ceia, que canta no departamento. Só que falta ele o mais importante de tudo isso. O que seria? Falta ele o amor. E Caim lhe faltava amor. Quando Deus pergunta para Caim: onde está o teu irmão Abel? A resposta foi a pior de todas as respostas: sou eu o guardador do meu irmão? Eu quero lá saber do meu irmão. Faltava amor no coração de Caim. E por vezes nós temos tantos crentes, poderíamos dizer assim, Caim dentro da casa de Deus, estão lá cumprindo seus compromissos, ofertando seus frutos da terra, mas não quer saber do seu irmão que está do seu lado, se assenta do seu lado, se está bem, se está mal. E tudo que Deus pergunta é como vai o seu irmão, como está o seu irmão que está do seu lado, como está aqueles que estão ao seu derredor. E isso é reconexão com Deus, isso é buscar a Deus. Se eu não demonstro amor para quem está do meu lado, como é que eu posso dizer que eu amo aquele que está acima de tudo, nosso Deus? Se eu não demonstro amor para quem está junto comigo, como é que eu posso demonstrar amor a Deus que eu não posso ver com olhos humanos, com olhos carnais, poderíamos dizer assim? E nós entendemos a história, nós já sabemos bem dessa história, que Caim matou o seu irmão Abel, e tendo matado o seu irmão Abel, o primeiro homicídio da terra, Deus usa mais uma vez de graça, de misericórdia, que Deus é um Deus que procura sempre agir com graça, com misericórdia para com todos, e coloca ali uma marca em Caim. E se você quiser fomentar a sua escola bíblica dominical, você pode perguntar para os seus alunos o que seria essa marca em Caim. É bastante interessante. Muitos teólogos tentam entender, tentam dizer qual seria essa marca em Caim, mas tudo que a Bíblia diz que era uma marca de misericórdia que Deus colocou sobre Caim, porque todo aquele que visse Caim saberia que ele estava ali debaixo de uma marca que Deus havia colocado nele, ninguém iria tocar nele. Era uma marca de misericórdia. Ainda assim, sendo o coração de Caim um coração tão mau, Deus agiu com misericórdia para com a vida de Caim.
E nós vamos entender que Caim andou errante, andou errado, e com o passar do tempo, Eva, né, tem mais um filho, e esse se chama Sete, e a partir dali Sete tem um filho que se chama Enos, e o nome de Deus começa a ser invocado novamente. Olha a necessidade da religião. A gente fala que não, a religião não é tão importante. Olha a necessidade de uma religião, de buscar o Senhor, de alguém passar a transmitir, né, a palavra de Deus de pai para filhos, de um amigo para um outro amigo, de um pastor para um ouvinte da palavra, né? Isso é comunhão, isto é estar ligado em uma religião. Religião significa religar, e conforme nós podemos entender, tentar ligar o homem novamente a Deus. E Enos começa a invocar o nome do Senhor novamente, uma esperança, como diz ali no nosso tópico 2, o nascimento da esperança. Uma esperança começa a brotar novamente, a humanidade começa a buscar a Deus novamente, até chegar em Enoque. E Enoque andou com Deus. Olha só que coisa linda. Enoque andou com Deus. Você sabe o que é andar com Deus? Você sabe o que é andar de fato com Deus? Nós vivemos hoje num mundo onde as pessoas têm andado com tantas coisas, têm andado preocupadas com seus afazeres, têm andado preocupadas em mexer em seu celular, têm andado preocupadas em resolver os seus problemas, mas seria interessante perguntar para a classe: o que é andar com Deus? Você tem andado com Deus? O que significa andar com Deus? Andar com Deus é muito mais do que simplesmente uma oração na hora do almoço, ao meio-dia, aquela oração de 10 segundos. Isso não é andar com Deus. Andar com Deus é muito mais do que simplesmente ir ao culto 3, 4, 5, 6 vezes por semana. Isso não é andar com Deus. O que é andar com Deus? Andar com Deus é andar em amor. Andar com Deus é andar com Deus com todo o coração, com todas as forças, como diz a palavra de Deus. É buscar a Ele com todo o ser e ser esta imagem e essa semelhança de Deus aqui na terra. Alguém para olhar para Deus precisa olhar para mim, precisa olhar para você, porque você é a imagem e semelhança desse Deus aqui na terra. E Enoque andou tanto com Deus que Deus o tomou para si. Que nesta lição nós aprendamos que precisamos andar com Deus a tal ponto de sermos parecidos com Ele, de demonstrarmos o amor dele para quem está ao nosso derredor. Que nós levemos pessoas a se reconectar com Deus através de nossas vidas, porque hoje tudo que nós mais ouvimos são pessoas decepcionadas. Eu não vou na igreja porque alguém me decepcionou, eu não vou na igreja porque fulano é assim, para ser crente como ele, eu não quero ser. Para ser crente como ela, eu não quero ser. Olha só, algo que está sobre nossos ombros, a importância de nós buscarmos ter uma conexão com Deus tão grande que pessoas olhem para nós e digam: eu quero ser crente como ele, eu quero ser um servo de Deus como ele. Que Deus nos ajude a nos reconectarmos com ele novamente, todos os dias, através da sua palavra, através da oração, através da adoração, através das nossas atitudes, através de tudo que fazemos, que seja para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.